Fala pessoal, boa tarde, aqui é o Elias no Grande ABC Esportes, pessoal, falando dessa vez do Tigrão, São Bernardo Futebol Clube Brasileiro Série C, também do Voltaço, pessoal, e do Pousão, Pouso Alegre, todos pela 11ª rodada do Brasileirão da Série C, pessoal, onde cada um deles teve sortes diferentes, né? Na verdade, nenhum deles acabou indo muito bem, dois empataram em casa e um perdeu fora, tivemos até troca de técnico. Muito bem. Vamos começando pelo Pouso Alegre, pessoal, que foi até Manaus enfrentar o bom Amazonas com um a menos a onça, né? O Amazonas que vem muito bem, venceu a 4ª vitória seguida e deu uma disparada, pessoal. Se impôs, conquistou uma importante vitória, abriu 5 pontos, pessoal, para o vice-líder Operário, né? De Ponta Grossa, né? O Amazonas vem muito bem, pessoal. E olha, uma grata surpresa, esse time vai longe, hein? Mas claro, já passamos da metade do campeonato, enquanto outros caíram, como o próprio São Bernardo, mas tá tudo meio embolado ainda, né? Um jogo muito difícil, né? Um jogo parte, segundo tempo, o Amazonas conquistou a 4ª vitória seguida, como eu disse, diante do Pouso Alegre, estádio Carlos Zamit, mano. Eles fez 2-1, chegaram a 24 pontos e o Pousão seguiu em 14º lugar com 12 pontos, pessoal. E demitiu seu treinador Roger Silva. Acabei não falando aqui, também não me atentei. O Roger Silva, pessoal, é aquele ex-atacante, gente boa, o cara muito bem, que teve até um problema de saúde sério no final da carreira, que jogou muito bem na Ponte. Teve chance nos grandes, mas não jogou tão bem. Jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, né? Jogou no Internacional, onde foi bem, no Botafogo foi bem, fez bastante gols, em Libertadores, inclusive, né? Aposentou não muito tempo, né? Alguns anos, né? E agora é técnico, não resistiu ao Pouso, né? Vem na sequência bem ruim. Né? Jogando em casa, o Amazonas tomou a iniciativa da partida e foi para cima, mesmo sem o Sassá, né? Sassá Lotelli, né? Artilheiro da competição com 12 gols em 10 jogos, o pessoal estava suspenso para o jogo. A Onça Pintada controlou as ações, pressionando o Luan Santos, quase abriu o placar aos 4, após concluir o cruzamento do Rafael Tavares na trave. E tanto insistir, eles abriram o placar aos 30, após cobrança de escanteio de Charles, o zagueiro Jackson subiu mais alto, a zaga visitante mais alto que a zaga do Pouso e mandou para as redes. A alegria dos mandantes, porém, durou pouco, porque aos 36 o bom Patrick Alan riscou de longe e deixou tudo igual para o Pousão antes do intervalo. Na volta dos vestiários, o duelo seguiu equilibrado. Aos 2 minutos, o Thiago Spice cabeceou com perigo e quase desempatou para o Amazonas, mas o goleiro George evitou o gol. O Pousão veio aos 12 minutos, quando o Patrick Alan obrigou o goleiro Edson Marne a fazer boa defesa em escanteio. O jogo lá em cá, Onça Pintada chegou ao gol. Aos 17 minutos, o Luan Santos fez boa jogada individual de dentro da entrada da área, mandou a bola para as redes. E depois disso, o Amazonas passaram a administrar o resultado e o jogo caiu de produção. No final, o Ingro do Pousão riscou 2 vezes, assim como o Natan, mas o goleiro Edson fez boas defesas, evitando o gol. E o placar permaneceu, pessoal. Ambos voltam a campo no próximo final de semana agora, né, pela 12ª rodada, no sábado. Né, o Amazonas volta a campo para receber o Paysandu em casa às 16 horas e no domingo o Pousão mede forças com o Floresta, né, no Manduzão, às 4h30 da tarde, pessoal. Tivemos um público de 1.695 torcedores, uma renda de R$ 13.400. Rafael Lacerda mandou a Onça Pintada, o Amazonas com Edson, Marden, Caio, Ila, Thiago Spice, Jackson e Charles, PH, DG, depois Foguinho Xavier, depois Jorge Mendes e Rafael Tavares, depois Vini Locatelli, Luan Santos, depois Alisson, Gustavo, Hermel, depois Juan. O Roger Silva no seu último jogo mandou o George, Wellington, Ryan, Renato e César, depois Christian, Igor, Eric Salles, Dijão, depois o Ingrid, Patrick Alain, Richard, depois Natan e Matheus Lucas, depois o Jonathan, pessoal. O Voltaço empatou 1-1 com o CSA em casa. O Azulão saiu na frente, mas o Voltaço buscou empate. O Voltaço, que melhorou muito, continua na 6ª posição, pessoal. Né? Deixa eu só conferir aqui. Ele está na 6ª posição com 16 pontos. Né? E já o CSA deu uma melhoradinha, está na 12ª colocação com 14 pontos. Pessoal, vocês podem ver que a diferença de 2 pontos entre o 6º e o 12º. Para vocês verem como está equilibrado. Esse jogo foi no domingo, né, ontem, no Raulino de Oliveira, que recebe muitos e muitos jogos, também das equipes grandes, né, do estado do Rio. O Gabriel Talhar, ex-Santo André, abriu o placar para o CSA, mas o Samuel Granada empatou para o Voltaço. Né? O jogo teve um primeiro tempo morno dentro de campo, apesar da vontade dos times, as finalizações não foram boas, por causa dos muitos erros, ninguém balançou a rede na primeira etapa.
Diante da torcida, o Voltaço levar um pouco mais de perigo ao gol do CSA, que defendia bem e também saía para o ataque quando tinha a bola no pé. Aos 7 minutos, a pressão do Voltaço funcionou. Já no segundo tempo, o Dalberson teve que trabalhar logo cedo com um chute mascado do Marquinhos, que o goleiro espalmou. O CSA respondeu aos 12. E tudo no primeiro tempo, pessoal. Quando o Marcial Silva finalizou perto do gol, a bola depois bom passe do Arnaldo, a melhor chance do Voltaço foi aos 16 minutos, quando o goleiro adversário Dalberson deu um presentão ao Caio Vitor, bom Caio Vitor, que não aproveitou o gol livre e mandou a bola para fora, tirando vários xingamentos dos torcedores. Na reta final, já aos 47, o CSA chegou com o Robinho, mas o chute passou perto da trave. E a última chance do Voltaço, quando o Marcão, aos 48, desviou a bola numa cabeçada que foi defendida pelo goleiro Dalberson. Segundo tempo mais animado, logo aos 6 minutos o CSA ficou com 1 a menos após a expulsão do Marcial Silva, que levou o segundo amarelo. Mesmo com um número menor de jogadores, o CSA abriu o placar com o gol do Gabriel Tarari aos 9, recebeu o toque de cabeça do Iago Teles, só teve o trabalho de chutar no fundo do gol. Atrás do marcador, o Voltaço saiu ainda mais para o ataque, o CSA levou pressão dos donos da casa. Aos 15, o Voltaço empatou o gol só após finalização no travessão do Caio Vitor, e no rebote, Samuel Granada mandou para o fundo do gol. Após o empate, os times fizeram mudanças, o jogo ficou mais cadenciado, marcação forte no meio, equilíbrio no placar e dentro de campo. O Volta Redonda chegou mais com o Caio Vitor, aos 24, o jogador deu um bom passe para o Ricardo Senna, que chutou a bola no fundo do gol, mas marcando impedimento, né? Uma certa polêmica no Rolando de Oliveira. Nos acréscimos, o Voltaço teve chance de ampliar a cabeçada do Samuel Granada, mas o goleiro Dalberson se esticou. E pelos 50, o Thiaguinho finalizou em cima do goleiro Jean Drosnin, desperdiçando uma boa chance. Final do jogo, o equilíbrio permaneceu no placar. O CSA volta a campo contra o Figueirense no próximo domingo às 19 horas em casa. E no sábado, o Voltaço enfrenta o Confiança em Aracaju, também como visitante. Não tivemos público e renda. O técnico Marcelo Cabo, pessoal, né? Marcelo Cabo não, o Rogério Corrêa, Marcelo Cabo é do CSA. O Rogério Corrêa mandou o Jean Drosnin, o Wellington, depois Luizinho, Matheus Santos, Marcão e Ricardo Senna, Paulinho, depois Júlio César, Henrique Silva, depois Emerson Júnior e Caio Vitor, depois o Wanderson, Marquinhos, Douglas Esquilo, depois Samuel Granada e Ítalo Carvalho. O Marcelo Cabo mandou o Dalberson, o Arnaldo, Moisés Ribeiro, depois Ednei, Rafael Foster e Hernandes, depois Juan, Bruno Matias, Marcial Silva e Cedric, Gabriel Talhar, depois Luiz Felipe, Robinho, depois Celcinho, Iago Teles, depois o Thiaguinho. Como vocês podem ver, o técnico Vinícius Bergantin, ex-CS Santo André, já rodou, né? Não está mais no comando da equipe alagoana. E para finalizar, o São Bernardo no 1º de maio, pessoal, nesse sábado, empatou em 0-0 com o Botafogo da Paraíba, um jogo movimentado. Boa chance, são dois times ofensivos, mas não saíram do zero. E os clubes seguem, né, próximos, né, à parte alta da tabela. Apesar de jogar fora, o Botafogo começou o jogo levando perigo em um lance de contra-ataque com Bismarck. Os visitantes arriscaram logo no primeiro minuto, levando relativo perigo à meta do Alex Alves. Nos minutos seguintes, especialmente antes dos 10, o duelo ficou bem aberto, com ambos os lados alternando. A primeira chance do São Bernardo veio aos 3 com o Bruno Santos cabeceando. Aos 9, o Matheus Anjos voltou a levar perigo à meta bernardense e mais um lance de contra-ataque. Depois, os paulistas passaram a controlar o jogo. Aos 17, o São Bernardo podia ter aberto o placar com o Silvinho, mas acertou a trave. E aos 38, o Silvinho teve outra chance, o goleiro Natan evitando o gol. No segundo tempo, o roteiro seguiu. O São Bernardo criou 3 boas chances logo com 15 minutos, com o Arthur e Bruno Michel 2 vezes. Em um dos lances, o goleiro Mota fez uma boa defesa, bom goleiro Mota, pessoal, para evitar a abertura do placar. Aos 19, o goleiro Mota fez mais uma bela defesa, evitando o gol do Matheus Salustiano. Né? Aos 28, mais uma grande chance, cruzamento do Bruno Santos. O Bruno Santos cabeceou o lateral, cruzou, o lateral Ricardo Luiz tirou em cima da linha. Mesmo sofrendo a pressão dos visitantes, chegaram a mandar a bola para as redes com o Lucas Santos, mas estava impedimento. E nos minutos finais o duelo caiu um pouco e o placar não se mudou, 0-0. Né? Próximos jogos, pessoal, de ambos, né? Ambos com 18 pontos, os paulistas. O São Bernardo está na terceira colocação, à frente dos paraibanos, que estão em quarto, por ter uma vitória a mais, 5-4. Na sequência, ambos os times poderiam ainda ser ultrapassados por São José, Volta Redonda e Náutico, né? Acabou não acontecendo, né? Mantiveram suas posições, né? Próximos jogos. Próximo sábado, 12ª rodada. Ambos os times jogam em casa. Novamente, o 1º de maio, São Bernardo tenta acabar com um incômodo jejum, alguns jogos que o São Bernardo não ganha, vai enfrentar o Altos, e os paraibanos, por sua vez, medem forças em casa, no Almeidão, com a equipe do Brusque, pessoal. O São Bernardo, nos últimos 4 jogos, empatou 3 e perdeu 1.
Não vem nada bem, pessoal. Classificação do campeonato: Amazonas 24 pontos, Operário 19, São Bernardo e Botafogo 18. São Bernardo tem 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Campanha boa ainda. Brusque 17, Volta Redonda e São José 16 e Confiança também 16, fechando o G8. Depois temos Figueirense Náutico com 15, Ipiranga CSA 14, Remo 13, América de Natal e Pouso Alegre 15º, Paysandu 12 e na zona da degola, Floresta 11, Aparecidense, Manaus e Altos, todos com 10 pontos. Você vê que ali está muito, mas muito equilibrado mesmo, pessoal. Digamos que só o Amazonas, né, que está um pouco mais disparado, pessoal. Só lembrando, o artilheiro é o Luiz Ricardo Alves, o popular Sassá, com 11 gols pelo Amazonas. Tá bom, galera? Inscreva-se no canal, temos Facebook, temos Instagram. Um grande abraço a todos, valeu!